Olá pessoal, boa tarde a todos. Nós somos da subturma B2. A gente é orientado pelo professor Carlos Maestre e a gente fez o nosso vídeo de TCC sobre terapia de reposição hormonal. Estamos no internato de ginecologia e obstetrícia da Universidade Positivo. Terapia de reposição hormonal vai ser a gente repor os hormônios que o corpo da mulher deixa de produzir no período da menopausa. Ela vai passar por hipoestrogenismo e hipoprogesteronismo. O tratamento ele vai ser individualizado para cada paciente e para suas necessidades. A reposição hormonal ela conta não só com estrogênio e progesterona, mas também com um terceiro elemento, que é a testosterona. Nesse caso, quando a paciente tem queixa de libido ou baixa testosterona nos exames dela. A função do estrogênio na TRH vai ser aliviar os sintomas da menopausa propriamente ditos. O calorão, que é o fogacho, ele vai melhorar a condição da pele, diminuir a queda de cabelo e a secura da mucosa vaginal. E a progesterona vai ser utilizada para prevenir o câncer de endométrio, que tem maior risco quando a pessoa está usando estrogênio sozinha. A reposição hormonal ela é necessária para o alívio dos sintomas da menopausa e de alguns incômodos que podem prejudicar a qualidade de vida e a rotina da paciente. Os suores noturnos, dificuldades da vida sexual e também ele vai prevenir a perda óssea e vai reduzir as chances de fratura por osteoporose na pós-menopausa. Quando que nós vamos iniciar a reposição? A reposição hormonal, a TRH, tem uma janela de oportunidade, que é quando a paciente tem menos de 10 anos de menopausa e menos do que 60 anos de idade. A partir daí, quando a gente perde essa janela, os riscos cardiovasculares e metabólicos eles ultrapassam os benefícios da TRH e ela passa a ser contraindicada. Quais são as opções de TRH disponíveis atualmente? Ele vai poder ser administrado de forma sistêmica e local. Falando um pouco da sistêmica. As formas sistêmicas de você administrar TRH são a forma oral e a transdérmica. Elas vão ser ideais para pacientes que têm sintomas vasomotores da menopausa. Ela também vai ajudar na prevenção das fraturas por osteoporose e atrofia urogenital moderada a grave. Ela também vai ser usada se houver falha terapêutica com estrogênio local. A apresentação oral vai ter estímulo estrogênico no fígado, que vai aumentar a expressão de proteínas e vai aumentar a expressão de fatores protrombóticos. Isso deve ser evitado em pacientes com alto risco cardiovascular. A apresentação oral também vai ter um efeito de elevação do LDL e redução do HDL, com elevação dos níveis de triglicerídeos e VLDL. Quanto à via transdérmica, ela não está relacionada ao aumento de risco de TVP e TEP. Ela também não vai gerar aumento de LDL e não vai gerar redução de HDL, não vai alterar os triglicerídeos. Agora, quanto à administração local, ela vai ser tratamento de síndrome urogenital. Ela pode ser utilizada em associação com a TRH sistêmica em caso de sintomas genitais refratários ao uso do estrogênio oral ou transdérmico. Aqui a gente colocou um fluxograma do tratamento dos sintomas vasomotores no climatério, que se você tem a presença deles moderado ou intenso, daí você tem que avaliar se a paciente está interessada em iniciar a TRH, quais são as contradições dela, se ela está naquela janela de oportunidade da gente realizar o tratamento, daí você vai considerar os fatores de risco dela, se ela tem baixo risco, moderado risco ou alto risco, para ir guiando o tratamento e deixar ele de forma individualizada. Daí, quais são os benefícios da terapia de reposição hormonal nas mulheres na menopausa? Se for feito no início mais próximo da menopausa, a TRH ela vai diminuir o risco de doença coronariana, se for comparado com as mulheres que começaram a terapia mais distante. A gente vai ter também a prevenção de fraturas osteoporóticas, que a gente já comentou aqui, porque o estrogênio vai melhorar a densidade óssea e a resistência óssea às fraturas. Existem até indícios de que a melhora de aspectos cognitivos, memória verbal, estado de vigilância, raciocínio e velocidade motora, em mulheres menopáusicas sintomáticas. E além de tudo isso, a gente vai ter uma menor propensão a infecções urogenitais por Gardnerella vaginalis. Na questão dos riscos da terapia de reposição hormonal, a gente tem que fazer uma avaliação da paciente. A gente tem que investigar suspeitas de câncer de mama ou útero ou histórico de câncer de mama e de útero. A questão da trombose venosa, embolia pulmonar, de problemas de coagulação, doenças cardiovasculares e problemas hepáticos podem ocorrer em pacientes com predisposição. Além do fato de se a paciente tem útero ou não. Os potenciais efeitos colaterais indesejados da reposição hormonal seriam sangramento vaginal de graus variados, inchaço, dor de cabeça e alterações no humor e dores na mama. Como que nós vamos determinar a dose adequada de hormônios na terapia de reposição hormonal? O estradiol, é importante a gente ter no foco que a melhor dose é a menor dose efetiva para cada mulher. Novamente, o tratamento ele vai ser sempre individualizado. Baixas doses de estradiol isoladamente ou estradiol mais progestágeno costumam ser mais bem toleradas. Podem ter uma relação custo-benefício superior à dose padrão. As doses baixas e as ultra baixas ainda não têm suporte de estudos controlados e prospectivos de boa qualidade. Aqui tem uma tabela de quais estrogênios são utilizados na TRH. Uma tabela bem extensa, ela tem todas as doses, né? Tanto dos orais quanto injetáveis, vaginais, implantes e os transdérmicos e percutâneos. Quanto aos progestágenos, a associação deles ao estrogênio vai ser obrigatória quando a mulher tiver útero intacto ou uma esterectomia parcial com resíduo de cavidade endometrial presente. O progestágeno, nesse caso, vai fazer a proteção endometrial contra a hiperplasia e o adenocarcinoma, que são associados à reposição isolada de estrogênio. Não se recomenda, não é necessário administrar o progestágeno junto com o estrogênio quando ele está sendo usado em baixas doses administradas por via vaginal, um tratamento de atrofia vaginal isoladamente. E eles podem ser derivados de progesterona, testosterona ou espironolactona, tendo maior ou menor afinidade com receptores de progesterona, testosterona, estradiol ou aldosterona.
A segurança e os benefícios da escolha de um progestágeno específico, eles se baseiam na individualização. Por exemplo, se tem necessidade antiandrogênica, se tem necessidade androgênica no tratamento de cada mulher. A gente tem os progestágenos de quarta geração, a drospirenona, trimegestrona, nesterona e o acetato de normogestrol, que estão aí desde as últimas décadas, né? Não existe um consenso também a respeito da melhor via de administração do progestágeno, ou o tipo ou a dose ideal para ser utilizada para minimizar os efeitos colaterais sem comprometer daí a proteção endometrial para a qual eles estão sendo usados. Aqui a gente tem uma tabela com características específicas de novas moléculas de progestágenos, né? Sem ação androgênica no caso. E dá pra ver que o principal efeito deles, ele varia. Varia realmente pra gente poder fornecer o tratamento ideal para cada mulher de maneira individualizada. Quais são os cuidados que a mulher em terapia de reposição hormonal deve tomar durante esse processo? Primeiro, a manutenção correta do método de reposição. É ideal que ela tome a pílula no horário correto, troque o adesivo também no intervalo de tempo correto para não haver uma variação que não estava prevista no tratamento. Depois, se atentar a sintomas que não são habituais. Sangramento anormal, aumento de volume abdominal, dor na região abdominal, coisas que podem deixar a gente alerta para algum efeito colateral acontecendo. E o acompanhamento periódico com o ginecologista, para ela ter esse acompanhamento, saber se está tudo correndo certo. Existem alternativas à terapia de reposição hormonal que podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa? Sim, existem duas alternativas. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e inibidor seletivo de recaptação de serotonina e norepinefrina, e as mudanças do estilo de vida e alimentação. São duas coisas que podem ajudar com os sintomas de fogacho, insônia e oscilação de humor. Mas a gente tem que ter em mente que eles são limitados no controle dos sintomas, mas podem ser uma opção para mulheres com contraindicações a TRH. Em média, por quanto tempo a mulher vai ter que manter o tratamento de reposição hormonal? Ele deve ser mantido pelo menor tempo necessário para o alívio dos sintomas. Contudo, você estender os esquemas hormonais por períodos mais prolongados é aceitável. A gente tem duas exceções: a manutenção do sintoma, mesmo com adequado acompanhamento clínico, e riscos de TRH que superem os benefícios associados ao seu uso. Agora vamos falar um pouco sobre as contraindicações da terapia de reposição hormonal. As contraindicações absolutas são mulheres com câncer de mama, mulheres com câncer de endométrio, meningioma, melanoma, fenômenos tromboembólicos na vigência de anticoncepcional oral ou de hormônios na pós-menopausa, doença hepática ou renal aguda, insuficiência hepática ou renal grave, hipertensão arterial severa ou diabetes mellitus descompensado. Nas contraindicações relativas, a gente tem o risco para câncer de mama e de endométrio, doença tromboembólica pregressa, miomas uterinos, endometriose e colelitíase. Aqui a gente vai pesar os riscos contra os benefícios. Deixar aqui um agradecimento para todos que assistiram ao nosso trabalho. Essas são as referências que a gente usou. E é isso. Muito obrigado.